é você como homem e mulher de Deus para a tua igreja? E quem é você como homem e mulher de Deus dentro da tua família? Quem é você? Você está pedindo mais tempo de vida para quê? Você pede para morrer somente quando os filhos estiverem todos bens. Mas para quê? Por que você quer ter mais tempo de vida? Será que quer ter mais tempo de vida para postergar essa vida infernal que se vive, sem celebrar a vida? Isso é vida? Isso não é vida. São pessoas que andam como zumbis, que estão andando de um lado para o outro, mas não conseguem celebrar a vida. Aí a gente lembra de Isaías 38, 1 a 5. Isaías 38, 1 a 5 fala de um homem que pediu mais tempo de vida a Deus. E a gente vai ver que esse pedido de tempo foi atendido pelo Senhor. A palavra do Senhor diz em Isaías 38, 1: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ou seja, qual é a enfermidade a gente não sabe, mas sabe que ele ia morrer. E dessa enfermidade mortal, Isaías aparece, bate na porta dele e diz: queridão, eu vim aqui da parte do Senhor. E o que é que o Senhor tem para mim? Você diz o seguinte: arruma a tua casa, paga as tuas contas, que você vai morrer. Ele é sério? Sério? O Senhor mandou vir aqui, eu como profeta, Isaías, estou dizendo para você: organiza a tua casa, que você vai morrer. Versículo 3, ele tem uma atitude, no mínimo interessante, que ele diz assim: ah, Senhor, eu venho te pedir que lembra-te agora que eu andei diante de ti. Nós estamos falando de um homem que está requerendo, fazendo um pedido a Deus por mais tempo de vida, e ele tem uma autoridade para dizer quem é ele no contexto social. Olha o que ele diz: lembra-te, Senhor, que eu andei diante de ti. Lembra-te, Senhor, que enquanto vida eu estava, eu tinha um coração perfeito. Lembra-te, Senhor, que eu fiz o que era reto e justo diante dos teus olhos. Lembra-te, Senhor, que eu sou teu filho. Lembra-te, Senhor, o quanto eu trabalhei na obra. Lembra-te, Senhor, quem eu sou nesse contexto. Ele vira para a parede e chora, mas ele diz quem ele é diante de Deus. Isaías está lá no pátio. O Senhor fala para Isaías: volta, volta, porque eu tenho um outro recado para dar para o meu filho. Isaías vai e volta, e ele diz assim: fala para ele que vão acrescentar 15 anos de vida na vida dele. 15 anos. Perceba que Deus acrescentou 15 anos de vida na vida desse homem. Pergunta que não quer calar: por que Deus permitiu e acrescentou mais 15 anos de vida na vida de Ezequias? Por quê? Eu vou lhe mostrar por quê. Isso, à medida que eu vou falando, vai fazendo um pensamento de quem é você diante de Deus. Será que eu e você, nós temos autoridade de olhar para Deus e dizer assim: Senhor, lembra-te de mim, que eu, Wesley, sou digno diante de ti. Eu, Wesley, sou reto diante de ti. Eu, Wesley, fiz justiça, Senhor. Eu, Wesley, andei, Senhor, em oração diante de ti. Fiz o que era reto diante de ti. Andei perfeito diante de ti. Eu, Wesley, tenho moral para chegar diante do Senhor e pedir mais algum tempo de vida. Será que eu tenho? Cada um pense sobre isso. Agora eu vou dizer a vida de quem é esse rei, que ele, para celebrar a vida, e ele recebeu da parte do Senhor mais vida, ele disse: eu vou te acrescentar. Por quê? Ezequias, aos 25 anos de idade, ele começou a reinar e governou sobre 29 regiões de Jerusalém. Segundo, Ezequias agiu de modo aprovado diante do Deus eterno. Ele não se desviou nem para a direita, nem pela esquerda. Ele procedeu como o rei Davi tinha dito. Ezequias depositou toda a confiança em Deus. Era um homem que tinha fé em Deus. E a palavra do Senhor diz que não existe ninguém semelhante a Ezequias na época dele. Ezequias, apesar de todo mundo já se prostituindo, ele permaneceu fiel ao Eterno e jamais se afastou do Senhor. Ezequias observou o mandamento do Senhor conforme instruiu Moisés, e ele aplicou cabalmente aquilo ali. Isaías, no seu reinado, já no seu primeiro ano,
portas de Jerusalém, instituiu um culto sagrado ao Senhor, e ele também derrubou todos os padaíns, todas as adorações aos falsos profetas. Ele foi lá, destruiu a estátua de bronze, ele derrubou e despedaçou tudo aquilo que era culto contrário ao Senhor, e ele instituiu o culto a Deus. E essa moral ele tinha, e chegou diante de Deus, falou para ele quem ele era, e disse: acrescenta a mim mais 15 anos de vida, porque vale a pena. Veja quem era esse rei de Judá. Veja a moral que esse rei tem. Sua vida de devoção a Deus, sua vida de dedicação ao Senhor, sua vida de amor a Deus, fidelidade ao Senhor. Por isso que Deus resolveu acrescentar 15 anos a ele. Vá celebrar mais a vida, vá curtir mais a vida. Pergunta: se você tivesse uma doença para a morte e pedisse para acrescentar a Deus mais 15 anos de vida, pergunta que Deus vai fazer para mim e para você é a seguinte: por que eu lhe darei 15 anos a mais? Quem é você no contexto espiritual? Quem é você no reino do Senhor? Qual a sua história com Deus? Quais são os seus feitos aqui na terra? Quem é você na vida do seu próximo? Qual o seu trabalho e compromisso no reino de Deus aqui na terra? O que é que você faz para cooperar, para a evangelização, para a pregação da obra do Senhor, para manter a obra do Senhor em pé? Quem é você como homem e mulher de Deus? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Nós estamos vivendo um tempo de pragas de sanguessugas dentro das igrejas espalhadas por todo canto. Que prática é essa de sanguessugas? São pessoas que vê Deus como o Aladim da lâmpada maravilhosa, o gênio da lâmpada maravilhosa, que esfrega a lâmpada, faz um pedido e tem que acontecer. São pessoas que vivem o tempo todo querendo que Deus faça, mas ele nunca coopera para o próprio reino. São pessoas que vêm com pedidos enormes diante de Deus, mas ele não se dispõe a ser alguém na vida de alguém no reino de Deus. E esse tipo de gente o Senhor se deparou em toda a sua caminhada. Em Mateus 21, 18 e 22, aparece a história de uma figueira. Preste atenção, que essa história da figueira é muito importante para você ter esse entendimento. A figueira, nesse contexto, representa Israel. Israel é a nação santa. Portanto, nessa passagem, é uma passagem que Jesus ele segue uma figueira. E muita gente pensa que essa figueira ela aparece porque é um nada a ver. Simplesmente é uma figueira que sai aparecendo e Jesus vê uma árvore e diz assim: eu vou secar você porque é uma árvore que eu estou secando. Não, ele está mandando uma mensagem para Israel. Ele está dizendo assim: Israel, aquilo que você deveria ser, de celebração de vida, de ser vida na vida de alguém, de você ser exemplo, de você ser gente do qual eu resgatei você do fundo do pecado, uma nação do pecado, para você ser sal da terra e luz do mundo, você não está cumprindo. Ele está dizendo para a nação de Israel: porque vocês, os israelitas, não cumprem a missão que deveria cumprir, eu amaldiçoo e secou a figueira. Os discípulos, quando viram aquilo ali, ele amaldiçoando a figueira, e todo dia passaram, a figueira estava seca, eles disseram: mas não é que secou mesmo? E aí a gente precisa entender por que Jesus fez isso. É como se Jesus dissesse assim: você nasceu para ser figueira, mas como a figueira não dá fruto, não serve para nada. É como o sal, que deve salgar e não serve para nada. Jesus aproveita a oportunidade e diz que nós somos figueiras, ele e você. E nós somos figueiras, preste atenção nisso, para celebrar a vida. E necessariamente, obrigatoriamente, eu e você devemos dar frutos. Não tem como nós sermos figueiras sem gerar frutos. Essa figueira ela aparece, e quando ela aparece frondosa. As pessoas vão lá para debaixo, o sol está quente, vai para a sombra da figueira. Estou com fome, vou pegar o fruto. Que figueira dá figo para saciar minha fome. Pois é, o Senhor teve fome. E na hora que o Senhor teve fome, ele disse: eu vou saciar a minha fome na obra da minha criação. Figueira eu fiz para dar figo.
com fome. Cadê o filho? Não tem. Mas eu estava andando com os discípulos e vi você frondosa, bonita, chamando os transeuntes para quem passa, para se abrigar debaixo da sua sombra e saciar a sua fome com o fruto daquele que você deveria dar. Mas não deu. Ou se você não deu, ele disse: eu amaldiçoe essa figueira, porque figueira eu fiz para dar figo, e se você não consegue saciar a fome do seu Criador, para mim não interessa. Percebe que eu e você estamos nesse mundo agora, porque precisamos dar frutos. Eu e você precisamos frutificar, e nós celebramos a vida através de frutificação, onde o tempo todo, o instante todo, onde eu ando, eu trabalho com alguém, eu falo com alguém, eu sou vida na vida de alguém. Às vezes tem alguém cabisbaixo ali, eu estou ali na academia, daqui a pouco chego, vou conversando com aquela pessoa, encontro uma tristeza naquela pessoa, como eu sou figueira, eu vou alimentar ela, sacio a fome dela, por meio da palavra do Senhor, cumpro minha missão. Muitas vezes faço ação sem cobrar R$1, porque a pessoa não pode, não tem dinheiro para bancar o judiciário, mas eu, como profissional, recebi do Senhor o fruto de ser advogado, e agora estou ajudando alguém que precisa gerar fruto. Eu preciso gerar fruto e ser fruto na vida de gente, e preciso fazer isso celebrando a vida, sem cobrar nada de ninguém, simplesmente pelo fato de celebrar a vida e ser gente na vida de gente. E o Senhor fez exatamente isso e nos deu essa lição. Ele disse: vós sois sal da terra, luz do mundo. Se você é sal, se você é luz, você tem que cumprir isso enquanto você viver. E aqui para nós, meus irmãos, quantas pessoas veem em nós uma árvore frondosa? Quantas pessoas veem em nós: ah, você é pastor, ah, você é crente, ah, você é da igreja tal, não faz uma oração por mim? Me ajuda nisso aqui, eu queria uma palavra sua, tá? Me ajuda. Por quê? Porque a gente se apresenta frondoso, como aquele que vai alimentar alguém, e alguém chega para poder repousar na nossa sombra e nutrir a alma dela pelo fruto que a gente deve dar e produzir. Vale a pena viver para a gente ser gente na vida de gente. Só tem um sentido de existir se formos sal da terra, luz do mundo. Esse é o sentido da vida. Nós somos luz do mundo. Quantas pessoas perdidas estão aí sem rumo, vagando nesse mundo sem sentido, na escuridão, e nós vamos fazer a diferença, sendo luz na vida dessas pessoas, iluminando o caminho delas. Elas estão vagando de um lado para o outro, não tem direção. Você chega e diz assim: a luz está aqui. Que sentido tem a vida se você for viver uma vida para si, só para você? Ah, eu estou tristinho, e recolho, fica aqui e o resto se lasca. Importante sou eu, curti eu aqui. Não! Você é sal da terra, luz do mundo. Que sentido tem a vida se não for para viver para outras pessoas? E o que Deus espera de mim e você é que nós sejamos sal da terra, luz do mundo, para poder trazer sombra para a gente que precisa ter sombra e alimento para a gente que está faminta. A gente não precisa complicar a vida. A vida é curta demais para ser vivida. Irmãos, você nasceu, quando você abre os olhos, você já está idoso. Você é uma criancinha, daqui a pouco você já está no outro patamar. A vida é curta, ela passa rápido. Vá conversar com alguém que está emorfinado, cheio de morfina numa cama. A vida passa rápido e ela está ali dizendo assim: chegou minha hora. E a vida